E eu acredito que algumas das dicas dela e com a história dela, nós vamos estar mais inspirados, mais motivados para ser profissionais de excelência. Mas eu acredito que há certas conversas que nós temos, que tendo aqui, vai poder ajudar outras pessoas, vai poder motivar, inspirar outras pessoas. Quais são os segredos, não bem segredos, mas ferramentas, qual é a visão, como é que tu fazes, ok? Se a Uruda, que é alguém que está aqui ao meu lado, conseguiu fazer, eu também consigo fazer. Porque na verdade nada é impossível. Nada. Nós às vezes construímos estes bloqueios mentais que nós achamos que isto só acontece para alguns, mas quando nós começamos, pessoas como nós começam a partilhar a sua história, dá possibilidade ao outro também de poder fazer, de poder saber que... Uau! Alô, amigos! Melba Jorge aqui. Alô, amigos! Uau! Melba Jorge aqui, mais uma vez, nas Conversas Doces com Melba Jorge. Uau! Tem sido tão bom, os vossos comentários, os vossos likes, as vossas mensagens. Continuem a mandar, continuem a fazer perguntas, porque é para isto que este canal existe, ok? E como eu disse, este ano está a ser muito diferente. Acredito que vocês têm estado a gostar dos vídeos, das conversas que eu tenho estado a postar. E hoje eu tenho o prazer de ter alguém aqui muito especial para mim, que tem uma história bonita, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional. E eu acredito que algumas das dicas dela e com a história dela, nós vamos estar mais inspirados, mais motivados para ser profissionais de excelência. Então eu tenho aqui a Uruda Castro, uma amiga minha, uma financeira de excelência que atingiu patamares de excelência na sua carreira. Bem-vinda, Uruda. Obrigada, Melba. Uau! Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sei que foi muito difícil nós conseguirmos este dia. Muito complicado, mas para conversas com a Melba Jorge sempre tem que existir tempo. Muito obrigada. E como eu já tinha te dito, nós viemos conversando muitas vezes. Eu acredito que desde que esta amizade surgiu, aprendemos muito uma da outra, damos-nos muita força. Mas eu acredito que há certas conversas que nós temos, que tendo aqui, vai poder ajudar outras pessoas, vai poder motivar, inspirar outras pessoas. Eu tento focar muito o meu canal na parte de profissão, carreira, porque é a área onde a área que eu amo, a área que eu acredito que muita gente tem potencial, mas às vezes as pessoas estão um bocadinho perdidas. Então eu acredito que nós podemos falar pelo menos da tua história, e depois disso podemos entrar na tua carreira. Como é que tu conseguiste? Quais são os segredos, não bem segredos, mas ferramentas? Qual é a visão? Como é que tu fazes? Okay? Então se calhar podíamos começar com tu nos contares um bocadinho mais sobre ti, tua história. Just let's talk. Let's talk. Yes. Todo mundo sabe que eu gosto muito de falar. Minha praia é comunicar, mas na verdade não é só comunicar, é empoderar as outras pessoas. Eu acredito muito que quando tu partilhas a tua história, tu estás a dar ferramentas às pessoas para saberem, uau, se a Uruda, que é alguém que está aqui ao meu lado, conseguiu fazer, eu também consigo fazer. Porque na verdade nada é impossível. Nós às vezes construímos estes bloqueios mentais que nós achamos que isto só acontece para alguns, mas quando nós começamos, pessoas como nós começam a partilhar a sua história, dá possibilidade ao outro também de poder fazer, de poder saber que não, eu também posso, eu consigo. Então, falar de Uruda aquelas coisas que a gente sempre fica... like where do I start? Mas prontos, eu sou uma jovem profissional, sou financeira de profissão. E comecei a minha carreira há bem pouquinho tempo, não tenho mais de 6 anos, desde que eu comecei como secretária, nem secretária era, Melba. Na época eu ainda estava a gozar com a Elina hoje a dizer que ganhava 3.000 meticais, eu achava que aquilo... E hoje quando olho eu disse, uau, onde Deus me levou, onde ouvir a palavra de Deus me trouxe, onde eu poder aceitar certos processos, porque nada na vida é fácil. E às vezes nós queremos coisas tão rápidas, tão eu digo instant gratification. Às vezes eu me deparava com situações que eu dizia, não, eu consigo, vou crescer, daqui a pouco sou diretora, sou não sei o quê, e muitas vezes fui ultrapassando certos steps, certas escadas que eu deveria ter passado. Quis ir de elevador
enquanto na verdade o processo era andar De escadas. Yeah. Então, falar de Uruda é isso. Uma jovem que começou a trabalhar há 6 anos, que começou como secretária e muito cedo, depois de eu ter sido secretária, na verdade era atendente de uma loja da Vodacom, e hoje eu estou na Vodacom. Eu sempre aprendi que para ser alguém é preciso tu te equipares. E na época eu me recordo que o meu pai estava doente, o meu pai ficou doente e eu estava a estudar em Quelimane e eu tive que vir para Maputo porque tínhamos 2 opções. Eu tenho uma irmã e a minha mãe disse: pá, entre a tua irmã vir da África do Sul para Moçambique, eu prefiro que tu saias de Quelimane para Maputo, para vires ajudar-me com o teu pai. E naquela época eu fui dizendo: pá, parei de estudar. Now what? Fui trabalhando, fui começando a me afocar, fui juntando o meu dinheiro, sabendo que quem tinha que fazer, a partir do momento que meu pai estava doente, quem tinha que fazer o meu futuro era eu mesmo. O meu sucesso estava dependente de mim. O meu sucesso estava dependente de eu saber exatamente como é que eu queria ser, exatamente qual era a área que eu queria trabalhar, qual era o tipo de expressão, que tipo de pessoa eu queria ser. E eu fui construindo esta imagem, eu brinco sempre, de Castro. Há vezes que eu sou Uruda para as minhas amigas e há vezes que eu incorporo-a de Castro. Porque a de Castro é uma mulher focada. A de Castro é uma mulher que sabe o que quer. A de Castro é aquela menininha que não tinha nada, mas começou a estudar, trabalhou tanto para poder acabar a faculdade num tempo recorde, com um trabalho que na época era muito complicado, porque eu estava a trabalhar em hotelaria na época e a indústria hoteleira era muito rápida, muito agressiva. Mas mesmo assim o meu foco sempre permitiu que eu soubesse o que é importante. Portanto, para mim, o que fez com que de Castro se tornasse de Castro foi o fato de saber, primeiro, quem é que eu queria ser. Segundo, saber que para chegar a ser de Castro havia uma preparação. Que escola eu queria ter, com que tipo de amigos eu queria falar, como é que eu deveria me portar, desde saber quem eu era, personalidade, lia muitos livros que tinham a ver comigo, sobre a gestão do meu tempo, sobre a gestão do meu caráter, sobre a gestão da minha maneira de pensar. Como é que eu me entroso com os outros? Que imagem minha eu vendo aos outros? Então, sempre fui buscando isto e associações. Sempre tive ajuda. Quem está à volta de ti? Quem está à tua volta? Quais os conselhos que tu estás a ouvir? Exatamente. Para mim sempre foi muito importante. Nunca fui uma pessoa de muitas amigas, não. E hoje és uma das únicas amigas que eu tenho. E para mim importante é saber, vou proteger muito a minha visão. É sobre muito o que é que Deus quer que eu seja, mas proteger isto naquele ambiente das pessoas que eu sei que elas compartilham na mesma visão que eu. Porque às vezes tu tens uma ideia para ti, Deus diz coisas a teu respeito, um homem de Deus pode chegar a revelar certas coisas acerca de ti, mas quando o teu ambiente não ajuda, aquela semente, ela simplesmente é como a semente que é jogada entre pedras, entre espinhos, não tem como crescer e germinar. Então é preciso que tu, como a pessoa que tem a semente, tu digas a ti mesma, não, eu posso crescer em terreno fértil e escolher qual é o teu terreno fértil. Então uma das coisas que eu acho que compartilhou, que na verdade foi um alicerce para eu ser o que eu sou hoje, é saber quem eu era, quem Deus dizia que eu era muito importante, sempre foi muito importante para mim. Preparar-me desde o saber quem eu sou até realmente ser a de Castro. A preparação, o processo, os tempos, a oração, o tempo. Eu brinco sempre, Deus, ele transforma o teu currículo em silêncio. Ele ele trabalha contigo. Eu recordo-me sempre de Davi. Davi era pequenino e ele lutava contra leões, contra as feras, ursos, mas ninguém via. Quando ele derrotou Golias, eu acredito que muitos chegaram a dizer, aquele pequenito, afinal consegue derrotar aquele grande. Mas o trabalho que Deus fez com o currículo de Davi antes ninguém viu. Então, acho que uma coisa muito importante é saber, Melba, o processo existe. O currículo tem que ser construído e aceitar que o currículo seja construído. Porque quando a época vier, a oportunidade vai se encontrar com a preparação que tu já tiveste. Se tu não tiver... E sabes, é uma coisa muito importante porque às vezes que tu tens pessoas que querem porque querem o sucesso agora. E depois eles querem ir de elevador enquanto têm que ir de escadas, como tu estiveste a dizer agora. Mas eu acho que uma das questões que também é pertinente é a parte do propósito. E eu vejo que uma coisa que tu tens, que eu acho que é muito viva em ti, que todo mundo que te conhece sabe, que o Uruda tem um propósito, tem uma visão, tu sempre falas sobre isso.
E eu acho que é muito importante, e eu queria te perguntar como é que tu conseguiste encontrar o teu propósito, como é que tu conseguiste encontrar a tua visão e como é que tu asseguras que tu mantens nisto, porque uma coisa que eu vejo em ti é a consistência do teu propósito na tua carreira, na tua vida profissional, com as tuas amizades, com os teus relacionamentos, mas isso tem que ser algo muito, porque não é fácil, Não é. porque, por exemplo, tu podes ter um propósito, tu queres fazer isto, tu queres alcançar aquilo, mas eu sempre falo com o meu parceiro, digo, há vezes que eu tenho que fazer vídeos e não me apetece fazer, e não, se calhar naquele momento eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu sempre digo a ele, não é o que me apetece, mas é o que eu devo fazer, porque é isso que está alinhado com o meu propósito, porque dias chuvosos acontecem, dias que não te apetece acontecem, então o que é que tu fazes para manter a tua automotivação, para manter a tua energia, o teu fogo? Melba, isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes eu olho para mim e digo, uau, de onde é que vem isto? Ainda hoje de manhã eu estava a dizer a Deus, mas como é que, às vezes olho, deparo-me com situações na minha vida tão difíceis, e digo, de onde é que surgiu esta força? E eu sempre me respondo, a alegria do Senhor é a minha força. Porque quando eu comecei a ter um relacionamento vivo com Deus, Deus começou a me mostrar quem eu era. Porque muitas das vezes, quando tu só não sabes o teu propósito, quando tu não sabes quem és. Porque eu acredito que todo mundo veio com um propósito específico para a Terra. Se tu estás aqui neste momento e agora, é porque há algo que tu deves ao mundo. Então é muito importante que tu descubras o que é esta coisa. E muitas vezes, o que tu deves ao mundo está muito associado com o teu dom. E o teu dom é aquilo que tu fazes muito naturalmente. Não tens que te esforçar. Não tens que te esforçar para fazer. Então tu tens que estar atento e estudar. Eu acho que a primeira fase para tu perceberes, o primeiro step é entender a ti mesmo e aceitar-te. Exatamente. E não teres estas coisas de um backlog, não. Fulano de xixi é assim. Não. Quem sou eu? E às vezes eu brinco muito. Faz um SWOT analysis of yourself. Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas forças? Quais são as oportunidades que eu tenho? Quais são as ameaças que eu tenho? Desenhar sozinha e te estudar. Ok, com esta pessoa, com esta gruda que eu estou a vir aqui, o que é que eu posso fazer? Porque eu acho que o teu propósito sempre vai estar conectado àquilo que tu achas que tu podes mudar. Por exemplo, para mim, uma coisa muito importante para mim é ter pessoas à minha volta que estejam confiantes nelas. Porque para mim, quando tu não estás confiante em ti, tudo te acontece. Mas quando tu sabes que eu tenho certeza de quem eu sou, eu sei que eu sou uma semente de Abraão, eu sei. Não importa o que acontecer, I will win. Se tiveres esta consciência, acima de tudo, sabes qual é o teu propósito? Ok, já sabes qual é o teu gift, né? Sabes qual é o teu dom e dizes, ok, o meu propósito é fazer este gift, o meu propósito é fazer este dom florescer, é fazer este dom vir ao de cima. Quando tu começas a te focar nisto, Melba, muito claramente o teu propósito vai ser visível para todos. Uma coisa muito importante que eu aprendi é que quando tu descobres o teu dom, tu desenhas um propósito. E muitas vezes é perguntar a Deus, o que é que tu queres que eu faça? Eu tenho este dom. O que é que tu queres? Por que é que tu me criaste? Por que é que tu me puseste aqui agora? Eu acredito que o nosso Deus, ele é um pai que está pronto para ouvir os outros. E se tu perguntares claramente, Ele mostra-te. Claramente. Sempre é com palavras, ou com pessoas, e eu brinco sempre, para mim Deus sempre me dá uma confirmação. Ele vai te confirmar de alguma forma que este é o teu propósito. Quando tu já sabes o teu propósito, é uma questão de tu criares parceiros de propósito. É por isso que para mim pessoas que fazem um feed. Sim, e eles encorajam, tu estás sempre a dizer que não. É por isso que para mim tens que dizer sempre. Por exemplo, as conversas da Melba Jorge. Nós sabemos qual é a tua visão, nós sabemos onde é que tu queres chegar. Quando tu não queres fazer os vídeos, nós estamos aqui para garantir que tu faças os vídeos. É aí onde tu dizes, ok, o meu propósito tem que estar alinhado às minhas, ou as minhas amizades, na verdade, tem que estar alinhadas ao meu propósito. Só podem ter pessoas que podem também entender quando eu digo não, eu preciso dormir à meia-noite porque eu preciso estudar. Porque sem este curso eu não vou estar no nível daquilo que Deus quer que eu seja. Então as minhas amizades, elas têm que conseguir me dizer que é aquilo que tem que ser feito. E tem que te dar força. As minhas amizades têm que conseguir dizer não, Urida, tu não estás a estudar, vamos. Let's do it. Então, é tudo à volta disso. Está a ser uma maravilha aqui com a Uruda Castro. Ela está a falar de propósito, está a falar de visão, e agora nós vamos para um pequeno intervalo, e quando nós voltarmos, ela vai nos dar coisas específicas que ela faz na carreira dela que lhe ajudaram a chegar no nível de carreira onde ela está hoje. Até já!